se não te tocou em algum momento da tua vida, talvez você esteja passando por ele agora. Em um dado momento todos nós passamos por ele. E eu quero falar para você hoje sobre medo. Fala, medo. Como viver sem medo do amanhã? É interessante isso, querido, porque quantas vezes o medo tenta nos assolar, nos machucar, tenta nos espremer, nos sufocar. Como disse a Regina Duarte, quando o presidente Lula assumiu pela primeira vez a tribuna em Brasília, perguntaram para ela: qual a tua sensação? Ela disse: a única coisa que eu sinto neste momento é medo. Medo do amanhã, de como vai ser. Nós estamos no século XXI e quase que não sabemos como vai, ou quase sempre vai findar. Estamos desolados, às vezes desesperados. Não sabemos como muitas das vezes vamos conseguir chegar no final da semana. O medo, quando inunda o coração de uma pessoa, é um negócio sério. É um negócio sério, né? Nos dias agitados de Jânio Quadros, querido, quem lembra, né? Quem lembra disso? Estou falando agora para um povo brasileiro, né? Que a maioria aqui é brasileira. Quem lembra de Jânio Quadros? Talvez você não lembre. Quem lembra da ditadura? Na época do regime militar? Quem lembra de Tancredo Neves? Quem foi que não participou e não pegou um pouquinho da história de José Sarney, Fernando Collor de Mello? As pessoas diziam assim: e agora? Como será que vai o país? Como é que vai acontecer? É porque você não acompanha, né, as eleições aqui na Suíça. É do mesmo jeitinho. A cada ano há uma grande expectativa e medo de saber como é que vai findar o ano. A cada mandato as pessoas ficam preocupadas: será que vai ser? Será que vai dar certo ou não? Eu acho interessante isso, porque a gente não está sozinho. Nós não estamos só. Quando as coisas estão chegando ao final, parece que tudo cai sobre a nossa cabeça. É necessário que você entenda o lugar em que você está, para saber aonde você vai chegar. Diga de novo para o teu irmão. Diga isso para ele. É necessário que você esteja com a consciência posta em Deus. É necessário que você saiba onde você está, para saber aonde você vai chegar. Estamos no apagar da luz do mês de agosto. Quantas coisas aconteceram? E as pesquisas em todo o mundo mostram que a maior preocupação do ser humano hoje é o medo com o amanhã. O que vai ser do meu amanhã? Aonde eu vou chegar? As pessoas, como eu sempre digo, perdem tempo pensando que estão ganhando a vida. Isso é muito forte. É muito forte. Como é? Será que eu vou passar na faculdade? Será que eu vou conseguir fazer um curso de francês? Será que eu vou conseguir uma boa aprendizagem? Será que eu vou conseguir um emprego? É tantos serás. E foi comprovado nas faculdades mundiais que o maior medo do ser humano é o seu amanhã. É de chegar amanhã e ele não ter feito nada do que fez, não ter conquistado nada do que planejou. Não foi assim no ano de 2015, quando aqui na igreja foi lançado um desafio: quais são os seus objetivos para o ano de 2016? E quantos de nós escrevemos tantas coisas e quantos deles foram alcançados? Talvez você tenha até esquecido do objetivo. Quantas vezes, quando chega nesse tempo, a gente faz promessas enormes a Deus: Senhor, eu vou ler mais a Bíblia, Senhor, eu vou fazer tantas coisas, tantos planos,
Mas quando começa o 1º de janeiro de 2016, parece que aquilo vai esfriando, parece que a gente vai esquecendo, porque a circunstância que chega à nossa vida nos rouba, parece que a expectativa e a esperança do nosso amanhã. O Salmo 23, sem dúvida, é um dos textos mais lidos em todo o mundo da Bíblia Sagrada. Eu não era cristão, ou melhor, eu não era evangélico protestante, e minha mãe tinha uma Bíblia pequena na porta de casa. Todo dia ela trocava o salmo. Um dia era Salmo 23 e no outro dia era Salmo 91. Um dia era Salmo, ela falava, isso é para espantar os maus olhados, é para que não atraia coisa ruim para casa. Eu não participava de uma igreja, mas já conhecia os Salmos 23. Se você olhar os filmes de guerra de 1970, você vai ver que lá já os soldados já citam os Salmos 23. Se você for olhar nos relatos das guerras mundiais, você vai ver que os governadores que de fato criam em Deus de uma maneira ou de outra citavam o Salmo 23. Se você olhar na história, são palavras que são conhecidas por todos. Por exemplo, tem gente que não frequenta uma igreja e sabe quem é o rei Davi. Tem gente que não frequenta uma igreja, mas conhece a historinha de Sansão. Tem gente que não frequenta uma igreja e conhece a historinha dos 10 mandamentos. Quem é que não conhece? Sabe o que eu entendo com isso? Olha o teu irmão e fala assim, aonde você pensou que a Bíblia não podia chegar, ela chegou. Deus não depende de mim, de você. O amanhã de Deus não está no teu controle. O amanhã de Deus está nas palmas de suas mãos. E quando ele disse que iria transpassar, que passaria os céus e a terra, e a sua palavra permaneceria para sempre, ela é fiel. Ela chegou em nossos dias, e todos os homens da história que conquistaram, que venceram, foram homens que perseveraram nesta palavra. Essa palavra é fiel. Diga para o teu irmão, essa palavra é fiel. Como eu disse, as crianças decoram. É o texto mais lido à beira de um leito de enfermidade. Você vai nos hospitais, tem sempre uma irmã com uma Bíblia lá. Você vai nos presídios, tem sempre um missionário lá, lendo Salmo 23. Mas eu acho interessante isso daqui. O mesmo Deus que alimenta as aves do céu, que veste os lírios do campo, também cuida de nós. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor. Diga isso aí, teu irmão. Ele é o nosso pastor. Como vencer o medo do amanhã? Somente com uma arma: tendo Deus como teu pastor. Fala isso aí, teu irmão. Tenha Deus como teu pastor, e o amanhã não poderá te atemorizar. Tenha Deus como teu pastor, e o amanhã não poderá te atemorizar. Tenha Deus como teu pastor. Ele é fiel. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo sempre. Deixa eu te dizer uma coisa: Ele sempre continuará sendo Deus. Sempre haverá alguém em busca de uma segurança para o seu amanhã. E a segurança certa para o seu amanhã não é, querido, os planos bancários de investimentos, porque quando a bolsa quebrar pode haver um apagão e você perder tudo. Agora, se você entregar a sua vida a Deus, não tem apagão que possa arriscar o teu nome do livro da... Não existe ninguém que possa te tomar das mãos de Deus. Jesus é o nosso pastor, e a Bíblia diz que Ele se chamou a si mesmo de bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Por que Deus pode ser o nosso pastor? Verso 1, está aí, né? Por que Ele pode ser? Quais são as credenciais de Deus? Posso fazer uma pergunta aqui agora para os teólogos de plantão? Quem aqui conhece o endereço da casa de Deus? Quem aqui sabe o tamanho do número do sapato que ele usa? Deixa eu te dizer, que faculdade ele estudou? Detalhe, querido, ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Faz o seguinte: qual é o tamanho, qual é a altura da casa de Deus? Deus pode ser
o nosso pastor por N razões. Mas eu quero te dar pelo menos 5 delas aqui lendo esse texto. Deus é soberano. Fala, Deus é soberano. Diga de novo, Deus é soberano. Ele pode ser meu pastor porque Ele é soberano. Deus nos falou o seu nome. Por isso, eu chamo Ele como Ele de fato tem que ser chamado. Eu não trato Deus como um amiguinho da esquina, que o dia que eu quiser falar com Ele eu falo, o dia que eu não quiser eu não falo. Quem aqui é casado? Você conseguiria chegar em casa e não falar com a tua esposa? O que seria se você chegar em casa e não falar com a tua esposa? Às vezes eu estou tão atribulado, tenho tantas coisas. Eu chego em casa, a minha esposa está fazendo uma comida tão amável, os meus filhos estão ali brincando, e eu percebo que tudo quer roubar naquele momento. E a primeira coisa que a minha mulher me diz é "Savá", e eu tento, opa, eu já estou em outra área, verdade. "Savá", meu amor. Se a minha mulher se preocupa comigo, quanto mais o meu pai. Ele é soberano. Como seria eu andar sem poder falar com Ele? Como seria ignorar a sua presença soberana? Seria impossível ignorar um Deus que fez os céus e a terra. Toda vez que eu estou dirigindo e eu vejo uma nuvem, eu fico dando glória a Deus, porque a Bíblia diz que as nuvens são os estrados dos seus pés. Quando eu vejo uma nuvem grande, eu já fico, ele passou aqui, glória a Deus, olha, está passando por ali, glória a Deus. Quando não tem nuvem no céu, eu fico um pouco atemorizado, cadê ele? Aonde ele está? Eu sigo o que a Bíblia diz que eu devo seguir. Eu não vou seguir, não é uma experiência que poderá, querido, mudar a verdade de Deus. Por mais que você seja usado, por mais que talvez o que você fez deu certo, não confunda a tua experiência com a palavra de Deus. A palavra de Deus é eterna. E Deus é soberano. Diga comigo, Deus é soberano. Isso é tão importante que Davi escolheu chamar Deus de El Shaddai. Fala, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Davi escolheu chamar Deus assim. Como que você chama Deus? Como que você conversa com Ele? Isso que é forte. Elion, Deus Altíssimo. El Olam, Deus Eterno. Estes nomes e outros títulos, são 72 no total. Davi coloca à disposição para nós aprendermos a falar com Deus. E mesmo assim, não conseguimos. Então entra Jesus em ação e fala assim: já que vocês não conseguem, deixa eu dizer uma coisa. Ninguém vai chegar lá agora se não passar por mim. Então quando você chegar diante do Pai, você fala: Pai, eu venho aqui em nome de Jesus. Não sei se você está entendendo isso não. Se você está entendendo, dá glória a Deus aí, por favor, irmão. As pessoas não conseguem entender que Deus é soberano. A primeira vez que Deus revela o seu nome é para Moisés. Para quem? Eu acho interessante isso, porque Deus olha para Moisés e Moisés fala: Senhor, como é que eu vou libertar esse povo? Vai ser difícil, eu não vou ter condição. Eu vou lá dizer que eu fui no nome de quem? Deus olha para ele e fala: eu sou. Mas eu não entendi o eu sou, mas quem é o Senhor? O eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Pronto, acabou, não devo satisfação para ninguém. Eu sou Deus. E se eu quiser, não vai chover. Se eu quiser, a água vai transformar. Se eu quiser, eu vou matar. Eu sou Deus e pronto, acabou. Eu acho interessante que Deus olha para Moisés e vê uma amizade tão grande entre Deus e Moisés. Moisés olha e fala assim: Senhor, eu quero mais do que isso. Deus disse o quê? Eu quero ver a tua face. Eu quero ver a tua. Eu quero ver a tua. Eu quero ver a tua glória. Fala, glória. Fala, eu quero ver a tua glória. Aí Deus disse assim: Moisés, se coloca na... Não ouvi? Na onde? Não. Se coloca na fresta. Fala. Se coloca na brecha da rocha, porque eu vou passar. Ninguém pode olhar para mim, Moisés, e ficar vivo. Então você vai ver as minhas... Os crentes vão de Bíblia, as minhas costas.
Aí a Bíblia diz, ó Moisés na fresta, assim, olhando, tô aqui, irmão. Aí Deus vai passando. Penso que Deus, quando vai passar a face, ele coloca a mão, Moisés não vê nada. Quando passa as costas, está lá Moisés olhando. Aí Moisés, porque eu fiquei perguntando, às vezes eu não sei você, mas eu me pergunto como foi que Moisés escreveu esse tal de Pentateuco. Quem aqui já fez essa pergunta? Irmão, porque o negócio é doido, onde ele encontrou inspiração? Eu penso que quando Deus passou, Deus mostrou a história que ele fez. Ah, não foi assim então? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Tem um monte de gente falando tanto de besteira que eu fico até do lado, irmão. É só pegar a Bíblia e ler. Está tudo detalhado, porque eu vou inventar o que Deus não disse. Se a Bíblia diz que no princípio era sem forma e vazia, era sem forma e vazia. No capítulo 2 ele vai começar a colocar. Então Deus fez primeiro isso, depois fez isso, depois fez aquilo, depois aí lá em Isaías está escrito que Deus fez a perfeita. Sim, tudo que Deus faz é perfeito. Com a obra da perfeição ele foi construído. Nas mãos de Deus aqui, dá glória a Deus aí, por favor. É porque você está tão preocupado com o teu hoje, está esquecendo que no ontem ele foi fiel, que ele vai ser fiel hoje. Sabe por quê? Ele é o teu pastor. Vou dizer não, ele é o teu pastor. E o teu pastor não mente. O teu pastor, quando fala, ele vai até o final. Ele é inacusável. Inacusável. Embora Deus crie. Posso fazer uma pergunta aqui? Se eu posso, diga amém. Quem foi o Criador de Deus? Sabe o que eu entendo com isso? O quê? Salmo 46 vai revelar isso. Deus é. Fala meu irmão, Deus é. Ele não foi criado, ele é o Criador de tudo. O universo está sob o seu controle. Você pode pensar que no teu amanhã ele não está. Deus não tem limite de tempo ou espaço. Deus já viu o que você vai ser. Antes mesmo de você nascer, ele falou: você é o teu pastor, eu vou cuidar de você, você vai me negar aqui, você vai me abandonar, mas eu não te abandonarei. O dia que você firmar, o meu propósito vai se cumprir na tua vida. Não sei se você crê nisso, querido irmão. Por isso que você tem que tomar uma atitude. Ter Deus como pastor não é aquele motivo para viver no pecado. Ter Deus como pastor é saber que Ele é um Pai santo e que ama a santidade. Ele é Deus ingovernável. Ninguém governa Deus, porque hoje está assim. Vou dizer uma coisa, hoje está assim. Determina, porque Deus vai ter que te dar. Vai ter que te dar o quê? Vai ter que te dar o quê? Vai ter que te dar o quê? Quer dizer então que Deus é teu empregado? É isso? Deus é teu empregado? É isso? Não, porque o negócio tem que ser sacrifício. Faz 200 dias de jejum e oração. Você vai ver se Deus não vai te responder. Que Deus mau. Que Deus mau. A Bíblia diz assim: obediência eu quero. O quê? O que eu quero? E não sacrifício. Não adianta sacrificar sacrifício em vão se você não obedece. O que adianta, querido? Ele é um pastor. E eu achei interessante algumas declarações que eu estava lendo hoje em casa nos meus dicionários. E eu fiquei assim, feliz. Porque Deus pode ser o nosso pastor, porque Ele é um Deus pessoal, relacional. O Senhor é meu pastor e de nada eu sinto falta, porque eu ando com Ele. Tem gente que quer ser pastor, mas não entendeu que o Senhor é o pastor. Davi poderia ter pensado numa figura mais apropriada quando diz: o Senhor é. Ele podia ter dito: o Senhor é meu capitão. Ele podia ter dito: o Senhor é o meu comandante. Ele podia ter dito: o Senhor é o meu presidente. Ele podia ter dito: o Senhor, meu irmão. Mas Davi era pastor. Davi sabia o que ele estava falando. Quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo: eu sou pastor desta ovelha daqui, mas eu tenho um pastor, e o meu pastor é o Senhor. E assim como eu defendo as minhas ovelhas do leão, do urso, eu sei que o Senhor me defende. Assim, quando eu levo as minhas ovelhas
Quem aqui tem o Senhor como pastor, irmão? Ele podia ter dito tanta coisa, porque ele era um soldado, gente. Davi era um guerreiro. Ele podia ter dito, o Senhor é o meu general. Ele disse, eu não quero o Senhor como general. Eu não quero o Senhor como comandante. Eu não quero o Senhor como um capitão. O Senhor é meu pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é a minha inspiração. Foi isso que ele disse? Não, o Senhor é o meu pastor. Isso aqui é tão forte, porque na época de Israel, para você voltar, quando alguém dizia assim, ó, você pode se ocupar para mim deste rebanho? Não se colocava pessoas que não tinham vocação para isso, gente. Para você saber, Israel não tinha água potável, tá, galera? É só você voltar um pouquinho para trás e você vai ver como havia falta de água em Israel. E a briga sempre foi essa, falta de água. Então agora quando o pastor levava o rebanho, ele tinha que agora se virar e encontrar água. As pedras não eram pedras pequenas, eram rochas pesadas. Chegavam a ter 2,5 metros de diâmetro, e um pastor sozinho tinha que tirar para tentar encontrar água. Olha o que Davi está dizendo, o Senhor é o meu... Ah, Davi foi inteligente, irmão. Davi foi um camarada levado pelo Espírito Santo. Tem gente que quer Deus como Deus. Deus que quando vê o pecado vai lá, mata você. Ah, eu não sei se você entende isso. Eu tenho Deus como um pai, como um pastor, queridos, que quando eu grito lá como uma ovelha que está à beira de um precipício, eu dou uma gritada a ele lá de cima, pega o seu cajado e me traz de volta para meio do seu rebanho. Ele não vai me jogar mais, porque hoje é assim. Você está em pecado? Vai para o inferno. Ter Deus como pastor não significa isso. Ter Deus como pastor é saber que Ele é socorro bem presente na hora da... É saber que Ele é uma fortaleza impenetrável. Tem gente que quer habitar em tantos lugares. As pessoas dizem assim, se eu pudesse, eu moraria nos Estados Unidos da América, porque lá a segurança é tão grande. Se eu pudesse, eu moraria em Israel, porque lá é impenetrável os mísseis. Um único lugar que é impenetrável, que o maligno não lhe toca, é a presença de Deus. Porque Deus criou, meu irmão, não sei se você entende isso, querido. Me lembro que eu estava dentro de um carro com a minha esposa, e eu tenho o Senhor como um pai, como meu pastor. Como eu disse, eu não tive o privilégio que muitos de vocês tiveram, de crescer ao lado de um pastor, conselheiro, amigo. Não, eu cresci matando leão, matando gigante. E quem cresce matando leão, matando gigante, sempre está causando inveja, irmão.